Depois da falha da Revolução de 48, a unificação alemã parecia impossível. A Áustria e a Prússia estavam lutando pela dominância da Confederação Alemã. Em 1860, um exército reformado da Prússia se tornou um poder entre o rei e a Casa dos Deputados. Quando o conflito escalou, Guilherme I apontou Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia. Bismarck usou a sua política estrangeira e a força para ordenar a consolidação do poder do rei e aumentar o poder da esfera de influência da Prússia. O conflito em Schleswig e Holstein, Prússia e Áustria se juntaram para lutar contra a Dinamarca em 64, que é a questão lá da anexação, né? Então eles se uniram e 2 anos depois, os dois estados estavam numa espécie de guerra fratricida, né? Ou seja, os dois estados estavam se armando e tipo a Índia e a Paquistão, né? Estavam na fronteira ali, meio que às vezes tem alguma trocação, mas nada que seja uma guerra, né? Mas no caso, a Áustria foi vencida, na realidade. Mas não foi uma guerra tão pesada, né? Foi apenas pequenas escaramuças, né? E a Federação Alemã foi dissolvida. Total, os dois estados entraram para a Confederação da Alemanha do Norte, com a Prússia como o líder. Como resultado dessas vitórias, Bismarck ganhou poder e suporte, incluindo dos liberais. A França estava com problemas graças ao novo poder da Prússia. Em 70, um conflito diplomático resultou a guerra. Carregado de nacionalismo, sentimento nacionalista do norte da Alemanha, da Confederação do Norte da Alemanha, e os alemães do sul, dos Estados do Sul, se uniram para a guerra. Depois da França se render, o rei prussiano foi proclamado imperador alemão pelos príncipes alemães e representantes das cidades livres em 18 de janeiro de 71. Então foi a Guerra Franco-Prussiana, né? Então teve essa guerra aí do Dinamarca-Alemanha, né? Eu não entendi uma coisa, ele falou no outro lugar que a guerra da Áustria e da Prússia foi uma guerra leve, né? Agora eu queria ver mais sobre essa guerra, né? Falou que era só uma escaramuça pequena na fronteira. Então o conflito através do Ducado de Schleswig, desde a primeira guerra dinamarquesa alemã, escalou em 63. Então depois teve aquela guerra, a Alemanha deixou para lá por causa da pressão da Rússia, né? Confederação Alemã. Só que a guerra voltou em 63, escalou de novo. Então de 51 a 63 não aconteceu nada, em 63 voltou. O rei dinamarquês, que estava governando sobre Schleswig e Holstein, no mesmo tempo, Holstein foi um membro da Confederação Alemã e Schleswig estava membro da Dinamarca. Mas certos privilégios preveniam para completar a integração no Estado dinamarquês. O arranjamento do Protocolo de Londres. Mas a Dinamarca adotou uma nova Constituição que dizia que Schleswig era um território integral da Dinamarca. Isso deu um grande problema para a Confederação Alemã.
Movimento Nacional Alemão queria separar Schleswig da Dinamarca, mas o primeiro-ministro Otto von Bismarck ele invocou o tratado que eles fizeram lá, né? De Londres. Mas a Dinamarca também não aceitou. E, mano... E a Áustria, que também tava puto com a Prússia, tava agora apoiando a Dinamarca. Não, acho que não, pera aí. Deixa eu confundir a porra toda. Não, na realidade, tô falando merda. A Áustria, mesmo putinho com a Prússia, apoiou a Prússia. Beleza. Mas a Dinamarca agora falou, mano, essa porra é minha, eu quero de volta à minha cidade. E a Áustria foi lá ajudar a Prússia. E aí começou de novo esse movimento alemão, né? Então, em 64, a Prússia e a Áustria marcharam através de Schleswig e as forças dinamarquesas colocaram posições perto de Dibol. Então teve uma pequena conferência internacional em Londres para saber sobre o conflito. A conferência em Londres falhou e em junho a batalha continuou na Dinamarca. E a Dinamarca perdeu de novo a guerra e teve que fazer um tratado de paz. Então agora Schleswig e Holstein se tornou agora da Prússia e da Áustria. Beleza. Não, aqui é várias paradas psico aqui, vamos ler aqui. Pô, aqui eu já não consigo ler, velho. Mano, porrada comeu, a Dinamarca se fudeu, perdeu de novo. Então agora teve a Guerra da Crimeia, que mudou a estrutura de poder na Europa. Então a Rússia tentou ganhar um acesso direto ao Mediterrâneo. Até hoje tem essa Guerra da Crimeia. E queria se... Com a expertise do Império Otomano, né? Os britânicos e franceses pararam a Rússia em batalhas na Península da Crimeia. Por perto um ano, a fortaleza de Sebastopol, cara, igualzinho a guerra. O imperador austríaco Franz Joseph I não ajudou a Rússia, que era um aliado tradicional. E depois o colapso do Império Otomano deu uma... beleza. Então ali a Rússia, que era um aliado da Áustria, pediu ajuda da Áustria, a Áustria não ajudou. E isso aí deixou a Rússia mais isolada, o Império Otomano também se fudeu, não sei como. E aí a Prússia ficou mais forte, porque todos os seus inimigos estavam se enfraquecendo. Então teve a guerra na Dinamarca e a guerra na América. Enquanto a Prússia e a Áustria estavam lutando na Dinamarca, os olhos do mundo estavam em diferente conflito. A Guerra Civil Americana. Então ali, essa aqui é a Segunda Guerra nos Estados Unidos, né? Aqui, a Guerra Civil, né? Do Sul contra o Norte. E a outra guerra que teve foi a Guerra de Independência, né? Então agora a Guerra Civil Americana, o mundo tá olhando para essa guerra e ver como que ia ficar a situação, né? E apoiar qual dos lados, etc. Então também tem essa questão. Então, enquanto a Prússia e a Áustria estavam lutando na Dinamarca, o mundo estava olhando para a Guerra Civil Americana e teve um mercado que surgiu nessa época, né? E tinham interesses de... enfim, ele fala que aumenta aí
número de leituras sobre essa guerra. Todo mundo queria saber o que ia acontecer, né? A guerra contra a Dinamarca, em 64, foi a primeira guerra envolvendo a Alemanha, através do grande membro de fotógrafo que sobreviveu. Fotógrafos... então esse cara, ele tirou a foto da guerra, né? Legal, muito legal. E aqui, nós temos aqui as tropas da Confederação ocuparam Holstein, juntos com os prussianos e austríacos. Hannover e tropas saxônicas também, saxônicas, né? Saxônia, essa região aqui do sul da Alemanha, né? É do leste, sul, sudoeste da Alemanha, né? Onde a gente está, Dresden. Então ali os caras tiraram uma fotinha, beleza? Legal. Então aqui teve a vitória de Djibouti, né? Que é onde estava tendo o conflito, né? Então foi chamado o príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen para a campanha da Dinamarca. Ele olhou a batalha através do seu telescópio e ele disse, enfim, ele viu a batalha do telescópio e mandou os caras fazer uma pintura com essa porra. Então ele publicou um ensaio, uma esquete na ilustração de uma família, numa revista. Enfim, isso aqui. Aí aqui tem a revista, aqui a esquete aqui, ó. Então tem a Guerra Fratricida em 66, né? Que eu queria entender mais sobre essa guerra, que eu não entendi muito bem. Parecia ser uma guerra bem light, mas parece ser uma coisa séria. Então a Prússia e a Áustria continuou competindo por dominância da Confederação Alemã. A guerra final quebrou e foi causada pelo desacordo através da administração dos ducados de Schleswig e Holstein. 66. Na altura da crise, a Prússia saiu da Confederação Alemã e criou a Confederação dos Estados do Norte, né? Em 15 de julho, as tropas da Prússia invadiram a Saxônia. Então, o que acontece? A Prússia era uma região, a Saxônia era um ducado, um reino, né? Tipo um reino, e o outro lado era a Áustria, terra do leste, né? Aí a Prússia saiu do tratado, a confederação, e invadiu a Saxônia para anexar a Saxônia. Isso aí meio que foi uma trollagem, né? E depois que eles fizeram isso, eles chegaram a invadir o território austríaco. E depois eles assinaram um tratado menos de um mês depois, né? Então teve umas escaramuças pequenas, mas eles preferiam não escalar o conflito, né? Porque eram dois impérios muito fortes e talvez eles poderiam se desgastar demais lutando entre si e poderiam ser invadidos por outros impérios inimigos, já que eles estavam assim com muito... A França não gostava muito deles, a Inglaterra não gostava, a Rússia agora estava com problema com a Áustria. Então, se a Áustria brigasse com a Prússia, talvez eles se desgastassem demais e os outros impérios iam comer eles, né? Então eles fizeram um testezinho ali, uma escaramuçazinha, um mês e pouco tocando tiro, viu que não valia a pena. E a Áustria foi para um lado e a Prússia foi para o outro, né? Então eles assinaram a paz de Praga, né, em 23 de agosto. Só que a Prússia meio que conseguiu negociar melhor, porque ela estava um pouco mais forte, né? Mano...
E eles tiveram vantagem por causa da linha de trem que eles tinham, que era superior, né? Tá escrito aqui. Então a Prússia preferiu seguir sem a Áustria, criando a confederação deles, né? Sem a Áustria, que não era a confederação alemã, confederação dos Estados do Norte da Alemanha. Só que eles não queriam perder a Áustria como um aliado, né? Já que eles estavam dando quase uma guerra contra eles, né? Então a Prússia anexou os estados lá da Dinamarca, que eles lutaram, né? E Hanover, seja mais pro oeste, né? Hanover. E Hesse, Nehau e Frankfurt, né? Então eles foram anexando um pouquinho mais pro oeste. E através da liderança da Prússia, os estados do norte do reino principal se uniram para a Confederação da Alemanha do Norte. E os estados do sudoeste da Alemanha, como os estados da Bavária, né? Bavária é sul, sudoeste, né? Bavária, Württemberg e Baden e o Grande Ducado de Hesse, eles fizeram uma aliança de dupla defesa, né? Defesa mútua. Então aqui tem um mapa aqui é a Áustria, Terra do Leste, Österreich, aqui é a Bavária, Munique, Saxônia, Dresden, ali é a Prússia, e o outro lado ali é Russland, Império Russo, né? E ali é a área da Dinamarca que eles anexaram. Ali tem até o Danzig, tá vendo? A área da Polônia. A Prússia tinha essa área da Polônia também. Depois a Alemanha perdeu essa parte. Que é ali o corredor polonês, ali, norte da Polônia. Então eles usaram muitos cavalos para entregar comida para os soldados, né? Aqui eles têm uma armadura austríaca e uma arma austríaca, ó. Acho que é austríaca. É isso aí, o rifle. Eu acho que isso aqui é austríaco também. Ali as medalhas, pá. Vou tirar uma foto desse bagulho aqui. Então a briga pelo poder era brutal, mano. A briga pelo poder era brutal. Agora, como que esse povo que era prussiano na Polônia, hoje fala polonês e não alemão, que era uma boa parte da Polônia ali, ó. Isso aí que a gente tem que saber depois. E aqui, rapaziada, temos aqui mais treta aqui entre os psicos. Estou bem cansado, velho. Então, o sucesso de 3 de junho da Batalha de Königgrätz separou o exército da Prússia do campo de batalha. Tropas com coragem
conseguiram a vitória perfeita. Então a marcha dos soldados separaram a Boêmia da Saxônia e a Silésia e a Lussácia, respectivamente. Isso aumentou a mobilidade deles. Na Batalha de Königgrätz, o exército prussiano encontrou os austríacos e as forças saxônicas. Cerca de 450 mil soldados foram encontrados nas maiores batalhas do século XIX, através do não planejado nessa guerra. As tropas prussianas marcharam através da Saxônia e o exército saxão escapou para a Boêmia, onde se juntaram às forças austríacas. Depois de derrotados, a Saxônia continuou um reino, mas ele foi obrigado a entrar na Confederação Alemã do Norte. E ele não tinha mais independência. Então, os prussianos invadiram a Saxônia e, agora que entendi, obrigaram os caras a se unirem, né? Em 1876, eles estavam lutando duas frentes de guerra, a Áustria, né? No norte, o exército estava contra a Prússia e estava avançando para a Boêmia. Mas no sul, eles estavam confrontando a Itália, um aliado da Prússia. Depois de duas guerras de independência contra a Áustria, italianos conseguiram estabelecer-se como nação. O novo reino agora conquistou a Venécia. Essa operação militar, contudo, falhou. Em 24 de junho de 76, as forças austríacas venceram a Itália na Batalha de Kustow. Em julho de 20 de julho, a Áustria ganhou a Batalha Naval de Então a Áustria tomou um pau e deu um problema político horrível para a monarquia dos Habsburgos. Nessa situação, a Hungria tinha demandas de direitos iguais ao multinacional Império Austríaco. Então foi ali que eles criaram o Império Austríaco, já que a Áustria ela tinha tomado um pau na guerra contra a Itália então a Hungria conseguiu ali pedir mais direitos iguais para salvar o Império. Eles criaram esse nome, Império Austro-Húngaro. E a Áustria e a Hungria agora é parte do Império, com cada governante, com um governante e um parlamento. E o rei Franz Joseph I continuou como cabeça de Estado da Áustria, imperador da Áustria e rei da Hungria. E esse compromisso fez com que grupos eslávicos desejassem ter mais direitos. Beleza, assim foi criado o Império Austro-Húngaro. Então foi o colapso do Império Austríaco, mais reivindicações dos húngaros. Então eles tentaram fazer a independência e o Habsburgo foi lá e falou: mano, vou dar mais poder pra vocês, mas fica quieto aí. Aí foi assim. Então no meio do século XIX não teve nenhuma diferença na organização dos soldados nas armas. Então eram usados canhões e baionetas, né? Mesmas armas usadas nas guerras napoleônicas. Então aqui, nessa guerra,
As armas eram bem parecidas com as que acho que na porra mais ali na Primeira Guerra Mundial. Tirar uma foto com esse canhão aqui. Então aqui as armas da época, as balas. Aqui ele dá uma explicação aqui do estilo das armas. Ele fala que no final, no começo a cavalaria é muito útil, mas com o avanço das armas, já a cavalaria se tornou meio que uma parada para flanquear o inimigo, né? Mas ela ainda tinha um significado social, né? Ou seja, o cara que usasse cavalo, ele era meio que um cara importante. Aqui tem uma guerra a cavalo. Aqui a mudança na época era a artilharia, né? Que mudou a guerra, né? Os caras estudavam muito aí. Tem aqui as munições de artilharia. Rapaziada, brutal. Então a batalha celebrada em Berlim em 71, milhares de soldados marcharam através do portão de Brandenburg e através do Palácio Real. A rota foi decorada com o tal do Adolf Wenzel, né, que a gente foi no museu dele lá, ele pintou essa parada, né? Então, depois da vitória da Guerra Franco-Prussiana, foi criada a Alemanha Imperial. E o chanceler Otto von Bismarck e o Guilherme I, né? Acho que é Guilherme. E heróis da Alemanha histórica. Os olhos de muitos alemães estavam separados de líderes, guiados para o destino da nação. Então, quando eles foram lá bombardear Paris, que ele chamou um bombardeio imediato a Paris, e isso fez com que o governo da França desistisse, né? Então o Bismarck ele estava tretando com o tal do Moltke, né? Que ele era um maluco lá. E a França estava colapsando, né? E o Moltke ele queria uma rendição incondicional. E ele queria lutar com a França até que ela seja totalmente exterminada. Já o Bismarck falou com ele que ele não deveria se meter nas políticas externas, tinha que calar a boca. Isso aí teve uma briga, mas no final o Kaiser, o imperador, ficou do lado do Bismarck. Olha, aqui é o Moltke, ó, esse cara aí.
que ele é de uma família aristocrata. Ele foi na escola de cadetes. Ele foi segundo tenente do exército dinamarquês e se transferiu à Prússia. Ele ajudou a Turquia, participou de campanhas contra os curdos e egípcios. Ele foi um importante general na Guerra Franco-Prussiana. E aqui tem outro general aqui que é o Breton. Não, é Louis Truchot. Foda-se. Quem liga pra esse cara? Então a Guerra Franco-Prussiana de 71, a guerra contra Napoleão III, né? Depois da vitória da Prússia em 76, a França deu a liderança da Europa etc. Então a França perdeu ali sua influência, né? A Guerra Franco-Germânica, as relações franco-germânicas deterioraram. O Napoleão III tentou humilhar a Prússia com um conflito diplomático através da concessão conflito através da sucessão do trono espanhol. Depois Bismarck retaliou Napoleão III com um despacho. A França declarou guerra com a Prússia em 70. Esse anúncio de guerra foi uma tempestade de entusiasmos através dos alemães. O primeiro-ministro prussiano viu a guerra contra a França uma oportunidade da unificação alemã. No começo de 66 e 67, os estados do norte da Alemanha, a Confederação do Norte da Alemanha, foram subordinados e forçaram o Supremo Comando da Prússia e o exército a reformular as linhas prussianas. A defesa mútua de alianças e os estados do sul serviram como base para o combate e operações envolvendo os estados alemães. A primeira fase da guerra foi marcada com longas batalhas que foram ganhas pelos esforços alemães, mas envolvendo grandes derrotas, grandes perdas no campo de batalha. A Batalha de Sedan de 1º de setembro de 70 foi espetacular vitória em cima do exército francês. Napoleão III e mais 100 mil franceses e soldados solteiros foram prisioneiros na guerra. A guerra ainda não acabou. Então a Constituição da Confederação dos Estados do Norte tinha muitos elementos das constituições posteriores da Alemanha, incluindo a regulação do serviço militar. Então o chefe do comando militar seria o rei da Prússia. Beleza. Então, mano, o bicho pegou. Eles ganharam da França. Então, aqui temos várias paradas. Então você vê, a Primeira Guerra Mundial, ela tem muita explicação por causa dessa guerra franco-prussiana, porque a França, ela estava com um orgulho ferido da guerra franco-prussiana. E eles queriam humilhar a Alemanha porque a Alemanha humilhou eles. Entendeu? Humilhou eles duas vezes. Com o Napoleão e com o Napoleão II, que é o 3, né? Eu chamo de Napoleão II, mas ele é o 3. E Napoleão 2.0. Então, essa guerra franco-prussiana
fez a França ficar puta com o Império Alemão, realmente, e depois a França botou no cu da Alemanha no Tratado de Versalhes por causa dessa. Porque essa guerra foi. E a Alemanha poderia mais, se tivesse feito uma rendição, não, mas até pegaram leve com eles. Por causa do Bismarck. O chefe lá, boladão, queria uma rendição incondicional da França. Aqui são várias paradas. Beleza. Então aqui foi a unificação da Prússia com os estados do sul, por causa da guerra, né? Por causa da Confederação. Confederação, eles lutaram a guerra, eles ganharam a guerra e o ano nacional aumentou e tudo. Então a Alemanha foi criada, né? Com a junção Rússia e da Saxônia, aqueles estados do sul, né? E quando ele foi capturado em Sedão, Napoleão III, a Terceira República foi declarada em Paris, né? Então, teve a Primeira República, que é do Robespierre, da rapaziada, Depunda, que é depois do Monarquia, que voltou. Agora a terceira é do Napoleão, quando ele perdeu. Napoleão III, eles criaram uma nova república, Terceira República Francesa. Quando eles fizeram isso, eles se recusaram a concluir o Tratado de Paz. Então, a Alsácia, né, que é um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, a Lorena, que são os territórios ali a Alsácia e a Lorena, né, que é o problema da primeira e da. Então, a Prússia, que queria comer um território da França e pediu uma aliança, né? Só que os franceses não perderam porra nenhuma. E, mano, o bagulho ficou louco. E os franceses estavam putos com os alemães. E os alemães estavam botando fogo lá e botando pra foder na França. E aí, rapaziada, a rivalidade deles ficou absurda. E depois eles fizeram um tratado de paz em Versalhes, né? Então, pra tu ver, a Alemanha virou inimiga da França por causa da Guerra Franco-Prussiana, e a Primeira Guerra é um complemento da Guerra Franco-Prussiana. Então, se você não entende a Guerra Franco-Prussiana, você não vai entender a Primeira Guerra. E também a explicação seria aquelas outras guerras que a gente estudou ali no passado, que a gente vai ver aquele que a Prússia já estava expandindo muito o poder dela na Europa, e as potências da Europa estavam com medo da Prússia. Que a Prússia era tipo um paísinho de merda que do nada começou a expandir demais, né? Ganhando muito poder, ganhando muitas guerras e tomou território da Dinamarca, da porra toda. Então foi brutal. Então alguns insurgentes franceses estavam atacando as tropas da Prússia. Os caras não respeitavam, porque o francês, ele é psico, ele não gosta então ali estava sendo sabotadas pelos cidadãos franceses, né? E eles também respondiam com violência e o bicho pegava, né? Convenção de Genebra, eu acho que regulava a questão dos prisioneiros de guerra. Que o prisioneiro de guerra não poderia. Você não poderia matar um prisioneiro de guerra, você tinha obrigação de cuidar do prisioneiro, então tinha essa questão aí. Só que ele tá Gêneva, eu acho que Gêneva é Genebra, não sei, mas eu acho que é Convenção de Genebra, que era essa obrigação de cuidar. E também tinha a Cruz Vermelha, né, que era uma organização neutra que fiscalizava essa questão
e ia para o campo de batalha lá ajudar os fudidos. Os que estão tudo fudido na calçada. Então estamos aqui, a questão aqui, né? Então a guerra ainda aqui já era aquela guerra mais antiga, né? Tipo aquelas guerras dos filmes de com baianeta, papá, não era ainda canhão, não era tanque, né? Avião. É uma guerra mais brenete, né? Só que a guerra vai ficar brutal agora. Então tem outros caras aqui, né?